Jesse James. Esse é um dos maiores nomes do Velho Oeste. E não, hoje a gente não vai falar da Jessie e do James de Pokémon. Vamos falar realmente quem foi o Jesse James, que inspirou inclusive o nome dos personagens. Então, para contar essa história, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, mais específico para a data de 5 de setembro de 1847, para a cidade de Clay County, no Missouri. Nessa data nascia o que seria, no futuro, um dos maiores nomes e mais famosos nomes do Velho Oeste. Antes de realmente começar esse vídeo, não esquece de deixar o like, que ajuda muito na divulgação do vídeo, não custa nada e é rapidinho. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal. Além disso, vai ter durante o vídeozinho aqui, vai ter alguns links de vídeos passados que eu acho que vocês vão curtir, então dá uma chance e vai lá ver os outros. E no final do vídeo também vou linkar os vídeos recentes aí para vocês verem. Filho de Zeralda e Robert James. Ambos eram fazendeiros e também eram donos de escravos. No caso da família James, eles possuíam 6 escravos. Então já dá pra perceber que eles eram ali uma família de posses. Pra você ter escravo, então você tem que ter dinheiro. E eles tinham 6, então já dá pra ver que eles realmente tinham dinheiro, além da fazenda. Jesse acabou perdendo seu pai quando ele tinha 3 anos de idade. Só pra vocês entenderem, o pai do Jesse, além de fazendeiro e ter os escravos ali, ele também era missionário. E na época ali da caça ao ouro, ele acabou indo pra Califórnia, tanto pra garimpar, quanto pra pregar ali pra galera que tava garimpando junto com ele. Porém, na Califórnia ele acabou ficando doente e acabou morrendo por lá mesmo. Então Jesse James e o seu irmão Frank James acabou sendo criado apenas pela sua mãe. Mais pra frente, Zeralda acabou também se casando outras vezes, outras 2 vezes, onde ela teve aí mais 5 filhos. A mãe era partidária das causas sulistas do país. E isso acaba sendo muito importante porque ela teria uma grande influência nas crenças dos seus filhos. E isso seria muito importante, principalmente a partir de 1861, que foi aí que estourou a Guerra Civil Americana. Nesse momento, Jesse acabou vendo seu irmão mais velho, Frank, indo lutar pela rebelião. O Frank acabou entrando para os guerrilheiros confederados de William C. Quantrill. E ver Frank andando e lutando com guerrilheiros confederados acabou trazendo meio que uma raiva para cima da família James. E quem ficou com raiva deles eram a União. Eram mercenários da União. Já vou explicar pra vocês o que tá rolando, só pra vocês... Vocês vão entender. Mas por essa raiva aí da União, eles acabaram pegando, o Jesse e o seu padrasto, onde eles foram torturados pra tentar tirar alguma informação ali sobre o grupo de guerrilheiros de Frank. E pode ser isso que acabou trazendo uma raiva ali pro jovem Jesse, que em 1864... quando ele tinha apenas 16 anos, decidiu seguir os caminhos do irmão e também entrar para um grupo de guerrilha. E ele era liderado por um cara muito famoso chamado Blood Bill Anderson. A partir dali, ele e o seu grupo de guerrilha começaram a trazer o pânico para os soldados pró-União. Agora sim, para vocês entenderem essa Guerra Civil Americana. De uma forma extremamente resumida, foram confrontos entre os confederados e a União. Foi umas tretas que envolviam basicamente, assim como principal foco, seria liberado ou não o lance da escravidão, Então basicamente, vamos lá. Os confederados defendiam que os estados tinham o direito de continuar ali com aquela prática de escravidão. E a União eram os grupos de estados que ainda permaneciam fiéis aos Estados Unidos. E eles lutavam contra isso. Eles não queriam. Eles queriam libertar os escravos. Eles queriam finalmente abolir a escravidão dos Estados Unidos. No final da guerra, os líderes confederados acabaram se rendendo e a escravidão acabou sendo abolida dos Estados Unidos. E essa guerra foi basicamente o berço de Jesse James. Foi ali que ele aprendeu tudo que ele utilizaria no seu futuro, na sua futura vida de bandido criminoso famoso pra caramba. Ainda muito novo, ele acabou participando de diversos escândalos, tá ligado? De coisas horríveis que aconteceram na guerra, incluindo até mesmo o famoso massacre de Centralia. Nesse massacre, cerca de 22 soldados desarmados e mais uma centena de outros soldados da União acabaram sendo massacrados. Massacrados faz sentido, E acredita-se que esses momentos foi o que moldou a personalidade e todas as crenças de Jesse James. E acabaram formando o jovem, o adulto, o criminoso que ele se tornaria no futuro.
A partir do momento do final daquela guerra, como eu falei, os confederados perderam e se entregaram à União. E os irmãos James faziam parte das tropas dos confederados. E aqui a gente tem algumas controvérsias, tá? Tem fontes que falam que Jesse James e Frank acabaram só não tendo mais o que fazer depois do final da guerra e se recusaram a voltar para a vida pacata do campo. Já outras fontes falam que os irmãos acabaram sendo feridos, principalmente Jesse acabou sendo ferido em um processo ali onde eles já tinham se entregado. Mas o que mais se acredita mesmo é nessa segunda hipótese. Então Jesse acabou sendo ferido e ele meio que foi cuidado pela sua prima, Zerelda Mims. Prima essa que no futuro se tornaria a esposa de Jesse. Então a situação agora é a seguinte. A guerra acabou, os guerrilheiros estavam acostumados àquela vida e muitos sim concordaram em voltar para as fazendas, mas outros muitos, não aceitaram isso. Eles não conseguiram ver o seu futuro vivendo numa fazenda, plantando e colhendo coisa. Eles não sentiam aquela paz de fim de guerra. E isso incluía Jesse e Frank. Na verdade, incluindo os irmãos James, outras muitas pessoas que participaram da guerra no lado perdedor, acabaram se sentindo meio humilhados com a derrota. E por causa disso, principalmente os irmãos decidiram, optaram por continuar lutando, mesmo não tendo mais guerra. E já que não tinha mais guerra e eles queriam continuar lutando, eles tinham que inventar um novo jeito de fazer isso. Então eles juntaram uma galera, a maioria deles sendo homens, ex-soldados da Guerra Civil que lutaram ao lado deles, e escolheram um banco. Esse banco ficava em Gallatin, no Missouri, que era dirigido pelo cara que matou o Bill Anderson, que era o líder ali do James, na época da Guerra Civil. Jesse e Frank acabaram entrando no banco durante o dia, atiraram num caixa desarmado e eles só saíram do banco com alguns papéis inúteis. Mas detalhe, eles atiraram no caixa desarmado porque eles confundiram ele com um cara chamado Samuel Cox, que foi o cara que realmente matou o Bill Anderson. Mas não era ele que estava ali atendendo no caixa. A partir dali eles fizeram uma fuga bem ousada no meio das pessoas ali do grupo que foi enviado para capturar eles, e mais tarde eles mesmos falaram que nunca seriam capturados vivos. E essa foi a primeira vez que os jornais iriam falar dos irmãos James. E eles, principalmente Jesse, adorou estar na primeira página dos principais meios de comunicação da época. E a partir daí, além dele orquestrar o crime, Jesse estava sempre pensando em como fazer da maneira que chamaria mais atenção para a imprensa falar deles. Inclusive teve diversas vezes que Jesse, no meio do roubo ali, ele sempre fazia questão de deixar uns comunicados para a imprensa. Foi aí que eles começaram a criar uma lenda para os irmãos James, principalmente para Jesse. Tudo isso com a ajuda de um ex-soldado confederado que depois da guerra meio que virou editor de um jornal. Então Jesse começou a criar meio que uma fanfic, vendendo ali por aquele jornal que eles, os irmãos James, eram heróis de guerra. Que mesmo após o fim da guerra, mesmo com o fim de tudo, eles continuavam lutando e roubando para dar para os pobres do Missouri, tentando ajudar a população. Eles literalmente venderam a imagem deles como se eles fossem um Robin Hood, roubando dos ricos para dar para os pobres. A real é que os irmãos James realmente roubou muito dos ricos, só que não tem prova alguma, nem ligação alguma, que informa ali que eles realmente ajudavam os pobres. Na verdade era bem o contrário. Durante as suas fugas e seus atos, durante seus roubos, eles não se preocupavam nem um pouco em matar, estrangular e torturar civis. Nem eles, nem nenhum dos outros participantes do seu grupo, do seu bando. Mas os jornais ajudaram os irmãos a vender para a população essa imagem de bom moço, de Robin Hood, e ganhar uma certa fama e simpatia ali do público. Mas no final, era tudo só uma fanfic do Jesse. Em cartas ele chegou a falar até coisas do tipo: não somos ladrões, somos ladrões ousados. Estou orgulhoso do nome, pois Alexandre o Grande foi um ladrão ousado, e Júlio César e Napoleão Bonaparte. Mas foi o que eu falei, ele realmente roubava dos ricos, mas não estava nem aí pros pobres. Ele não era um Robin Hood. A partir daí eles também se juntaram com outra galerinha, tá? Eles se juntaram com Cole Younger e os seus irmãos, John, Jim e Bob, além de Clell Miller e outros ex-confederados. E criou aquilo que ficaria conhecido como a gangue dos James Youngers. E a partir daí eles começaram a roubar bancos, mas roubaram em todo canto. Texas, Iowa, Virgínia e por aí vai. Além de bancos, eles também roubaram escritórios e até mesmo trens. É sério, trens. No dia 21 de julho de 1873, eles roubaram um trem vindo de Chicago. Como eles fizeram?
eles simplesmente descarrilharam o trem mesmo. O grupo conseguiu ganhar nesse roubo cerca de 3 mil dólares, o que convertendo para hoje seria cerca de 50 a 60 mil dólares. E a partir daí eles começaram a ser conhecidos como ladrões de trem, sempre focando nos vagões de transporte, né? Nos vagões de cargas. Mas vira e mexe, hora ou outra, eles também roubavam os passageiros. Com o passar do tempo e eles não sendo presos, nem chegando perto disso, até mesmo Jesse começou a acreditar que eles eram imortais, impegáveis, intocáveis. E esse super ego que ele começou a ter, fez ele cometer um dos maiores erros que ele já cometeu. Por se considerar intocável, ele resolveu que estava na hora de ser um pouquinho mais ousado. Era ousado, menino, né? Menino ousado. Ele ia tentar roubar o primeiro banco nacional de Northfield, em Minnesota. Esse banco ficava a quase 1000 quilômetros de distância do esconderijo da gangue. Sério, eles viajaram muito para tentar roubar um banco que seria meio que impossível. Era basicamente tentar roubar a Casa da Moeda hoje. Bem difícil. Na Casa de Papel tá aí para provar. E esse foi o primeiro roubo que deu extremamente errado para os irmãos James. Os moradores dos locais tinham tolerância zero com ex-rebeldes. Durante o assalto, praticamente a quadrilha inteira foi morta, e os que não foram mortos acabaram sendo capturados e presos. Tudo isso pelas mãos dos próprios moradores do local. Os únicos que conseguiram sair com vida e nem serem presos foram os irmãos James, Jesse e Frank. Porém, agora sem quadrilha e já conhecidos, eles tiveram que dar uma acalmada. Eles fugiram para o Tennessee, onde viveram com nomes falsos, tentando chamar o menos atenção possível, até pelo menos a poeira baixar. Isso acontecia em 1879. Frank estava até curtindo a sua vida de calmaria, desfrutando da sua vida de paz e tranquilidade. Porém, Jesse não. Jesse estava cada vez mais inquieto. Ele tentou fazer vários esquemas para ver se conseguia ganhar dinheiro, até mesmo comprou cavalos de corrida, mas nada disso saciou a sua sede pelos holofotes. E por causa disso, naquele mesmo ano, em 1879, eles começaram a recrutar novos capangas, para montar uma nova gangue e voltar às atividades que deixava Jesse feliz. A partir daí, eles voltaram a assaltar, principalmente trens, deixaram os bancos um pouco de lado. Porém, eles tinham um problema. Os novos capangas de Jesse, os novos integrantes da gangue deles, não tinham aquela experiência que a antiga tinha, que foi feita na Guerra Civil. Eles não tinham muita noção do que estavam fazendo. E por causa disso, diversos deles acabaram sendo mortos por motivos bestas, erros bestas, e muitos deles foram presos. E isso deixava Jesse puto. Ele ficava paranoico por causa disso. Tanto que chegou ao ponto de até mesmo Jesse matar membros da sua própria gangue. Só de raiva mesmo. Como eu falei, nessa gangue, nenhum deles eram ex-soldados, ex-combatentes. A maioria deles não tinha experiência alguma e praticamente todos estavam ali pela grana que rendia, não pela causa que Jesse e Frank lutavam. E é aquilo, se é só pelo dinheiro, comprar a fidelidade de um homem fica fácil. Quem oferecer mais leva. Graças a isso, um dos seus homens acabou fazendo um pacto, um acordo, com um cara chamado Thomas Theodore Crittenden. Acho que é assim que se pronuncia. Que era o governador do Missouri da época. O combinado era que ele iria entregar Jesse para a polícia em troca de uma quantidade bem significativa de dinheiro, que na época era 5 mil dólares. Lembra da conversão? 3 mil virou 50, 60, 5, então sabe que deu ali quase uns 100 mil dólares para a época. E claro, também a imunidade pelo assassinato do mafioso. E aí chegamos em 1882. Jesse James, Frank James e os outros aliados, só realmente quem eles confiavam, estavam tomando café da manhã, arrumando os cavalos e os outros preparativos para mais um assalto. Jesse estava desarmado. Ele subiu uma cadeira para limpar um quadro que tinha na parede da sua casa, quando ele foi atingido com um tiro na nuca. E ali ele morreu na hora. O assassino era Robert Ford, um de seus capangas de confiança. No fim, Robert foi julgado e condenado pela morte de Jesse. Porém, ele foi perdoado pelo governador imediatamente. Mas isso não ficaria assim. Em 1892, alguns anos depois, ele foi morto por um cara chamado Edward Caphart. E muitos falam que foi a vingança por Jesse. Demorou, mas chegou. Alguns meses depois do assassinato de Jesse, Frank acabou se entregando para a polícia. A partir dali, ele foi julgado diversas vezes por crimes de assalto a banco com a mão armada e tudo mais, em diversas cidades dos Estados Unidos. Porém, ele foi inocentado em todos eles. Então, ele era um homem livre.
Por conta disso, já que não tinha mais o seu irmão do seu lado e ele era um homem livre, ele decidiu se aposentar dessa vida. Ele voltou para a fazenda da sua família e lá ele teve uma vida tranquila. Até 1915, quando ele morreu no quarto onde ele mesmo nasceu. E Jesse morreu como um herói do povo, com a fama de um Robin Hood, de um bandido ousado de bom coração. Já os irmãos Ford, que um deles matou Jesse, receberam a quantia do assassinato de Jesse e saíram pelos Estados Unidos em turnê, representando aquele último momento de Jesse em uma peça de teatro. Já a noiva de Jesse, Zeralda, aproveitou que sua casa estava cheia de furo para cobrar a entrada de pessoas que queriam ver a casa onde Jesse morou e onde ele passou os últimos momentos da sua vida. A casa tinha 50 buracos pela parede. O porquê que tinha 50 buracos pela parede eu não sei, já que ele levou só um na nuca, mas diversas fontes falaram que foi assim que ela ganhou o sustento para sustentar os seus filhos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Eu acho que esse foi um dos vídeos mais difíceis de fazer, porque literalmente não tem muito conteúdo sobre ele na internet, então eu tive que ir em muito site gringo para pegar o conteúdo. Então eu espero real que vocês tenham curtido. Se sim, não esquece de deixar o like, que ajuda muito na divulgação, me ajuda aí por favor, deu muito trampo fazer esse vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos e ativa o sininho para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. É isso aí, não esquece de dar uma moral no izinho aqui que tem aqui em cima, não sei se é aqui ou é aqui, mas tem um izinho aqui em cima que tem uns vídeos para vocês assistirem. Também deve estar aparecendo na tela agora os quadradinhos aí com os vídeos antigos. Vai lá dar uma moral, ver os outros vídeos que estão muito bons. Valeu, até a próxima.